O apóstolo João, o último sobrevivente dos 12, já havia sofrido perseguições, prisões e ameaças. Agora, ele seria martirizado de maneira cruel. O óleo fervente consumiria sua carne em instantes. Essa era a expectativa de seus inimigos, mas o céu tinha outros planos. Quando João foi lançado no óleo escaldante, algo inexplicável aconteceu. Em vez de gritar de dor ou ser consumido pelas chamas, ele permaneceu ileso. Não houve ferimentos, não houve morte. Apenas um silêncio impressionante que tomou conta da arena. Este é o relato de como João sobreviveu a um dos episódios mais brutais da história da fé cristã. Um milagre que ecoou por gerações e fortaleceu ainda mais o testemunho da igreja primitiva. O Império Romano via os cristãos como uma ameaça à ordem pública. A recusa deles em adorar o imperador como um deus era considerada traição. Isso gerava represálias severas e líderes cristãos eram alvos prioritários. João, por sua influência, foi um dos mais perseguidos. Durante o reinado do imperador Domiciano, a perseguição aos cristãos atingiu níveis extremos. Domiciano era cruel e paranoico, determinado a destruir qualquer movimento que pudesse desafiar sua autoridade divina. João, já idoso, era visto como uma lenda viva que precisava ser silenciada. As autoridades decidiram fazer de João um exemplo público, não apenas para eliminá-lo, mas para desencorajar qualquer um que ousasse seguir sua fé. A execução deveria ser um espetáculo, um aviso aterrorizante. Assim, planejaram fervê-lo em óleo quente diante de uma multidão. Era o que parecia ser o fim de sua jornada. Um martírio cruel, sangrento e definitivo. Mas nem o imperador, nem seus algozes poderiam imaginar o que estava prestes a acontecer naquele dia. Quando João foi amarrado e lançado no óleo fervente, todos aguardaram o som dos gritos. Esperavam ver sua carne se desfazendo em questão de segundos. Era a lei natural das coisas. Nenhum ser humano poderia sobreviver a tal tormento. Mas o que se viu foi um espanto absoluto. João ficou de pé dentro do óleo, sem demonstrar dor, como se estivesse em um banho comum. Seu corpo não queimava. Nenhuma bolha se formava em sua pele, nenhuma chama consumia sua carne. Era como se o próprio fogo o tivesse rejeitado. O público, que inicialmente gritava e zombava, caiu em um silêncio atônito. Os soldados não sabiam o que fazer. O imperador, furioso, ordenou que aumentassem o fogo. Mesmo assim, João permaneceu ileso, firme, como um testemunho vivo do poder de Deus. A sobrevivência de João não foi apenas física, foi espiritual. Era como se o céu houvesse descido até aquele caldeirão, envolvendo-o em uma proteção invisível. Um milagre indiscutível diante de todos que estavam ali. A notícia se espalhou rapidamente por toda Roma. Mesmo aqueles que não eram cristãos ficaram maravilhados com o que haviam presenciado. Como poderia um homem sobreviver ao impossível? Muitos começaram a questionar suas crenças e se abriram para a mensagem do Evangelho. O próprio Domiciano, humilhado, não sabia como lidar com o que presenciara. Em vez de matá-lo, decidiu bani-lo para a ilha de Pátmos, um local isolado onde João não poderia, teoricamente, causar mais impacto. Mas ele estava muito enganado. Em Pátmos, João recebeu as visões que dariam origem ao livro do Apocalipse. O mesmo homem que o império tentou destruir se tornou a voz profética que atravessaria séculos e gerações. Em vez de silenciar João, os romanos amplificaram sua mensagem. O milagre no caldeirão não apenas salvou a vida de João naquele dia, mas também fortaleceu sua missão. Era um sinal visível de que o poder de Deus era maior do que qualquer força humana. História de João ecoa princípios que já estavam nas Escrituras. Deus sempre protegeu aqueles a quem confiou grandes missões. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente.
Todos sobreviveram a ameaças mortais por intervenção divina. No caso de João, o óleo fervente representava não apenas uma tentativa de assassinato, mas um teste de fé para todos que assistiam. E a vitória foi completa. João não apenas sobreviveu, como saiu fortalecido espiritualmente daquele calvário. Em várias passagens bíblicas, Deus promete estar com seus servos nas tribulações. Isaías 43:2 diz: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." A sobrevivência de João é uma dessas provas vivas. Não era apenas a preservação de um homem, era o cumprimento visível da promessa de Deus diante dos olhos do mundo. Após sua experiência em Patmos, João voltou para Éfeso, onde continuou a ensinar e encorajar os cristãos. Sua autoridade moral era inquestionável. Ele era o último dos apóstolos vivos, o último que havia caminhado com Jesus. O episódio do óleo fervente se tornou parte de sua lenda, fortalecendo a fé da igreja primitiva em tempos de extrema perseguição. Para muitos, João era a prova viva de que o poder de Deus superava até a morte física. Seu legado está nos escritos que deixou: o Evangelho de João, as 3 cartas e o livro do Apocalipse. Cada palavra carrega o peso de alguém que viu a luz e sobreviveu às trevas mais intensas. O apóstolo João nos lembra que mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra. Sua vida e seu testemunho continuam vivos, desafiando gerações a acreditar no impossível.